turma. Então, vamos lá começar mais uma vez a aula, a segunda parte e a última da nossa aula de fármacos de ação gastrointestinais. Então, falando dos bloqueadores de secreção do ácido clorídrico. Para uma melhor compreensão desse fármaco, a gente tem que lembrar ou saber, né, o mecanismo de ação desses agentes. Tá? Então, é relevante considerar alguns mecanismos envolvidos na liberação do ácido clorídrico. Tá? Então, assim, olhando essa figura aí, o que a gente nota, tá? Que o controle da secreção é feito pela acetilcolina, tá? Pelo nervo vago, via nervo vago, tá vendo? Nessas imagens em verde. Que vai atuar nos receptores muscarínicos e pela gastrina, tá? Ambas promovendo a liberação das estaminas, que atua nos receptores tipo H2, e assim estas na liberação do ácido clorídrico, tá? Então, esse último, a histamina, ela exerce controle parcial de sua própria liberação por meio de um mecanismo de retroalimentação negativa, tá? Sobre a gastrina, tá? Então, através, né, do H2 que eu falei para vocês. Então, os tipos que nós temos de bloqueadores de secreção do ácido clorídrico. Então, nós temos os antagonistas muscarínicos tipo N, tá, que na acetilcolina. Eles vão diminuir a secreção gástrica do ácido clorídrico de 40% a 50%, diminui o tempo de esvaziamento gástrico e aumenta o tempo de interação do ácido. Então, ele tem um efeito antiácido. Só que ele possui alguns efeitos colaterais, tá? Ou adversos, como boca seca, dificuldade visual, pode ocorrer constipação. Os exemplos que nós temos é a pirezepina e telenzepina, tá? Então, aqui mostrando onde eles agem. A prostaglandina, ela também inibe a secreção de ácido clorídrico, aumenta a produção do muco e aumenta a motilidade uterina e intestinal. É um efeito, não é que não seja desejado, mas é um efeito fora do que era realmente, né, para ocorrer. Só. É o mesoprostol, que é o Cytotec, o mais conhecido desses agentes. Então, mostrando aí, as principais sintetizadas pela mucosa gástrica vai ser a PGE2, estão vendo ali na imagem, tá? E a PGI2. Elas vão inibir a secreção do ácido clorídrico e estimular a secreção do muco protetor, que é um efeito citoprotetor. Aí, como que o misoprostol vai agir? Ele é um análogo sintético da PGE, tá? Então, ele vai antagonizar, né, o efeito, e aí, no caso de uma hipersecreção gástrica, ele vai reduzir. Porém, ele causa, né, um aumento da motilidade uterina e intestinal. E aí, por conta da estimulação dos PGE e do PGI. Então, isso aí faz com que pode ocorrer abortamentos, né, ou diarreia. Acaba que eles são usados bastante para, infelizmente, né, para abortos, animais que entraram no cio, cruzaram e logo imediatamente. É um uso erroneamente, muitas vezes, e acaba ocasionando em cães ou em gatas biometra após o uso, quando não usa corretamente, tá? Mas é esses daí que vocês conhecem no mercado. Os antieméticos e eméticos. Então, falando do vômito, primeiramente, o vômito espontâneo,
ele é um mecanismo de defesa do organismo, né? Para promover que o material deglutido ou refluído das primeiras porções ali do intestino seja eliminado. Então, assim, ou que não fez muito bem, ou o próprio corpo, né, vai tentar eliminar para não causar, né, uma intoxicação, por exemplo. Tá? Então, assim, a êmese, ela é acompanhada por uma alteração orgânica. Tá? Então, pode ser pela motilidade gástrica, tá? Pode ser pelo conteúdo ingerido, então vai tentar expulsar aquilo. Pode ser acompanhada por uma cialorreia, né, que é o aumento da secreção salivar. Pode ser pelo aumento do trato respiratório, tosse, queda da pressão arterial, sudorese, taquicardia e respiração irregular. Então, assim, a gente tem que lembrar de algumas espécies que a êmese não ocorre, que é no caso dos equinos, ruminantes, roedores, cobaias e coelhos. Tá? Não ocorre êmese, mas pode ocorrer regurgitação do conteúdo gástrico via nasal. É outro tipo, é outra coisa, né? Não é o vômito mesmo. Tá? Mas o que a gente tem que lembrar e tem que saber, né? Que dependente do tipo de êmese, tá? Aí vocês estão vendo aí na figura, elas vão ser estimuladas no sistema nervoso central, através dos canais semicirculares ou estímulos visuais e olfatórios que atingem o córtex, tá? Então, assim, eles vão ser pela zona de gatilho, tá? Geralmente, tem as vias centrais e as vias aferentes, de onde ocorre a estimulação do vômito. Então, vamos de novo, né? Falar. As espécies, não vou repetir, que não ocorre. Então, a abolição da motilidade gástrica, fechamento do piloro, abertura da cárdia, como ocorre, né? Contração simultânea do diafragma e musculatura abdominal e a expulsão de conteúdos. Quando que a gente vai usar o emético, né? O fármaco para causar o vômito? Em casos de intoxicações que não tenham agentes corrosivos, tá? E que o animal tenha pelo menos uns 30 minutos que ingeriu. Passou disso, não adianta causar a êmese, tá? Daí a gente não pode ter fármacos que causem irritação ou lesões no esôfago, né? O animal ingeriu, por exemplo, algo ácido, porque ele vai lesionar duas vezes, né? Na entrada e retornando no vômito. Então, a gente vai ter alguns tipos de agentes eméticos, né? Então, tem os irritantes, que eles irritam a mucosa gástrica, então vai durar a latência de 15 a 30 minutos, que é o xarope de peca. O sulfato de cobre, o zinco, 1%, água oxigenada, 10 volumes também. Os de ação central, que são os fármacos anestésicos, tá? Então, tem a apomorfina e tem a morfina também, tá? Que causa, né, a êmese. A apomorfina, ela é derivada da morfina, então ela não tem analgesia. Aí pode ser utilizada, tá? Para causar a êmese sem efeito analgésico. A morfina, ela vai causar a êmese e o efeito analgésico também, tá? Em cães e gatos. Tem a xilazina, que pode ser feito em cães ou gatos. No gato, a gente tem que lembrar do menor número de receptores adrenérgicos, então a dose é menor. O risco da aplicação da xilazina para êmese é que depende da dose que você vai utilizar. Tá? Se você faz uma dose mais alta, o animal ele pode ficar muito deprimido e aí aspirar o conteúdo que vomitou, né? Então, causar uma broncoaspiração. Então, isso aí é ruim. Então, tem que ter cuidado na hora da aplicação, da escolha da dose. Além de outros efeitos colaterais da xilazina,
que dependendo da causa da êmese do animal, por exemplo, se o animal está debilitado e eu aplico a xilazina, eu posso levar o animal a agravar o quadro dele, por exemplo, porque vocês viram na farmacologia passada as causas da xilazina, os efeitos adversos, então hipotensão, bradicardia, e aí o animal já está debilitado, hipotenso com bradicardia, eu aplico mais xilazina, posso piorar e aí levar o animal a óbito. Aí vem o antiemético, né? Então, quando também que eu vou controlar, né, os vômitos? Geralmente controla os vômitos daqueles profusos e prolongados. Então, muito tempo o animal vomitando, que já está causando um desequilíbrio do equilíbrio ácido-base. Então, vocês sabem que a gente tem que ter uma homeostase sanguínea, né? Então, tem que ter quantidades de ácidos e de bases para manter a homeostase e a vida, né, no nosso corpo. Tá? Então, quando o animal vomita, ele vomita muito ácido clorídrico, então ácido, e aí o meio dele se torna base. Então, para corrigir esses distúrbios, a gente tem que cessar a êmese e corrigir através de fluidoterapia. Então, nesse momento, a gente tem que fazer já o antiemético, quando já está desequilibrando. E também a gente pode usar para prevenir o vômito. Então, por exemplo, na anestesia, eu faço a morfina, como eu falei para vocês, ou a xilazina que causa vômito. Eu não quero que aquele animal vomite após a minha aplicação, eu faço o antiemético e depois eu faço o emético. Ou faço concomitante, tá? E outras formas que a gente sabe que pode causar vômito, então a gente vai fazendo o antiemético. O uso inapropriado desses fármacos causa obstrução gastrointestinal, toxicidade gastrointestinal e também uma hipotensão sistêmica. Então, primeiro antiemético de exemplo, as fenotiazinas ou fenotiazínicos, tá? Ele tem um amplo espectro e eles são eficazes contra o vômito iniciados por estímulos centrais e periféricos, tá? Eles vão causar, né, o mecanismo de ação deles, antagonizar os receptores alfa-1 e alfa-2 adrenérgico e o D2 dopaminérgico. H1 e H2 histaminérgicos e colinérgicos muscarínicos. Vai agir na zona de gatilho e no centro do vômito, em altas doses. Então, além de terem ação antiemética, eles também causam, né, uma ação antihistamínica e também sedativa. Tá? Então, dependendo da dose aplicada, eles vão causar uma sedação, tá? E também uma ação antihistamínica, dependendo da classe da fenotiazina. Tá? A fenotiazina elas tem 4 classes, então há classes que só causam efeitos antihistamínico e antiemético, e tem outras classes que causam antihistamínico, antiemético e sedativo, tá? Metoclopramida. Controle das êmeses associadas a vários distúrbios indutores da êmese que envolva a zona de gatilho e que esteja com a motilidade gastrointestinal diminuída. Então, é utilizado para quimioterapia, refluxo gastroesofágico e quando está com esvaziamento gástrico diminuído, reduzido. O mecanismo de ação, então, vai ser antagonizar os receptores D2 dopaminérgicos e o 5-HT serotoninérgico e colinérgico periférico. Os antagonistas dos receptores NK-I, que é o Maroptan. Tá? O exemplo maior desse agente é o Maroptan, é o exemplo, né? Ele vai ser para prevenção e tratamento de êmeses gerais nos cães. É um fármaco atual, né, usado bastante. O mecanismo de ação, eles são antagonistas seletivos da substância P no receptor NK1. Ele vai inibir a via comum final envolvida na ativação do reflexo do vômito no sistema nervoso central. Também vai através dos estímulos periféricos e centrais. O Maroptan, gente, ele é
está sendo bem estudado na veterinária, na anestesiologia, tá? Porque ele tem uma ação, descobriu-se uma ação analgésica do maroptan, tá? Então, além de ser antiemético, ele também tem essa ação potente analgésica, tá? Então, ele está sendo bastante utilizado na anestesia, do controle da dor, a analgésica transoperatória. Então, é bem interessante. Então, esse mecanismo de ação dele, da literatura que eu retirei, ela está até defasado, porque agora o mecanismo de ação já tem mais estudos mostrando outros mecanismos de ação, mas que tem estímulo central, por isso que leva a uma analgesia, além da ação antiemética. Antagonistas 5-HT3. Então, eles são fármacos extremamente potentes e, por serem potentes, também são caros. Então, ele tem um efeito muito bom antiemético, tá? Então, os receptores 5-HT3 estão na zona de gatilho, né, que a gente vai chamar de CTZ, dos terminais nervosos vagais e dos neurônios entéricos do trato gastrointestinal. Então, achava-se que a ação dele era só na zona de gatilho do vômito, né? Mas hoje sabe-se que é pelo antagonismo dos receptores 5-HT periféricos do intestino. Então, vocês estão vendo que eu não estou falando os exemplos de cada classe, nem a farmacocinética, nem os efeitos adversos. Então, assim, por que eu não estou falando? Que eu quero um exercício. Vocês vão falar para mim, tá? Dos eméticos e dos antieméticos. Eu estou falando aqui para ver se vocês estão prestando atenção na aula toda mesmo. Então, vai falar. Isso vocês vão entregar durante a semana para mim, tá? Até a aula de vocês. Então, até a aula de quinta e até a aula de sexta. Os exemplos de cada classe que eu falei aqui, dos eméticos e dos antieméticos somente, ok? A farmacocinética e os efeitos adversos, tá bom? Então, voltando lá ao antagonismo desses fármacos. Eles são tão bons e eles causam também uma diminuição da motilidade intestinal. Então, para aqueles cães que estão vomitando e estão tendo diarreia, é muito bom usar esses fármacos. Além deles terem a composição também intravenosa, eu diminuo a ação, né? Eu diminuo que o animal vomite e também reduzo a diarreia desse paciente. Então, são caros, mas vale a pena para o internado. Os anticolinérgicos, então eles vão ter ações antiespasmódicas e antissecretórias. Geralmente são ineficazes, tá? Só para esse uso, a menos que os vômitos tenham sido iniciados por espasmo da musculatura lisa. Tá? Então, assim, não é vomitando, eu vou dar um anticolinérgico. Vocês lembram quais são os anticolinérgicos, né? Porque eles têm outras ações, como aumento da frequência cardíaca, né? Então, assim, aumenta a pressão intraocular e tal. Então, é contraindicado, né? Dependendo do meu paciente, eu não quero que isso ocorra, né? A não ser que tenha esses espasmos. Então, os mecanismos de ação, antagonismo dos receptores muscarínicos periféricos e centrais. Os antihistamínicos. Então, eles vão ser fármacos para o tratamento e prevenção da cinestose. E o que é isso? É o enjoo do movimento. Então, geralmente o cão tem, ou gatos também na viagem, né, eles acabam tendo vômitos, é porque eles está ocorrendo a cinestose, né? Que é esse enjoo do movimento. Então, quem nunca ouviu falar de dar, né? Dê um tal medicamento, não vou dizer, porque vocês vão me falar os exemplos, antes de viajar, ou para você mesmo, para o humano, né? Tome um comprimidinho de tal coisa antes de viajar. É para evitar a cinestose. Mecanismo de ação. Então, vamos bloquear os receptores da histamina na zona de gatilho
e também nas vias vestibulares. Então, essas vias vestibulares é que causam sinestose, né? Os efeitos também são sedativos, anticolinérgicos, tá? E antitussígenos. Então, pode ocorrer na hora de aplicar uma sedação, por exemplo, né? Agora vamos falar dos antidiarreicos ou constipantes. Então, os antidiarreicos. Primeiro a gente tem que saber a diarreia, qual é a origem dessa diarreia, por que o animal está tendo essa diarreia. É uma hipermotilidade do trato gastrointestinal? É uma hipersecreção? É uma perda de fluido para o lume intestinal? Ou é uma má absorção de nutrientes? Ou foi uma intoxicação alimentar? Tá? Então, assim, a diarreia não é só eu tratar o quadro diarreico. Tá? A gente tem todo um tratamento, que é a hidratação, né, do paciente, o combate do agente infeccioso, se for o caso, e aí, junto, o uso dos antidiarreicos. Então, assim, a gente tem que ver a linha principal do tratamento é a reposição da perda de líquidos. A modificação da dieta é importante e o tratamento da causa específica, sempre que possível. Tá? Então, a diarreia não requer só o uso de fármacos antidiarreicos, mas também de todo um processo, vários fármacos que vai beneficiar o paciente, tá? E aí reduzir a diarreia sem o risco de exacerbar e aí causar mais efeitos sistêmicos. Então, nós temos os depressores da motilidade, o que vai diminuir a secreção. Então, são os anticolinérgicos, daí tem, exemplo, a escopolamina, a atropina, que vai reduzir. Os opioides também reduzem, tá, a motilidade, aumenta o tônus da musculatura circular do estômago e do esfíncter. E aí nós temos o exemplo loperamida, tá, que é o Imosec. Temos também os adsorventes, que a gente já falou disso na outra aula, que eles vão atrair substâncias irritantes ali, né, ou que fixam na superfície ali da mucosa, vão atrair e aí ajudar na eliminação. E nós temos os protetores de mucosa, que servem para lubrificar, recobrir, proteger ou aliviar a irritação da mucosa do trato gastrointestinal. Os catárticos e os purgantes. Então, os catárticos são os laxantes, né, e os purgantes. Medicamentos que vão favorecer a eliminação das fezes. Então, purgante nós temos, vai causar diarreia, e o laxante vai ter fezes normais, só vai aumentar, facilitar, né, o animal eliminar. Então, são usados para evacuar o intestino grosso, e as principais aplicações patológicas são constipação e obstipação. Nós temos os emolientes ou lubrificantes, eles lubrificam e amolecem as fezes. Então, tem o óleo mineral, parafina líquida, tá, que não vai ser absorvido no organismo e aí vai ser eliminado. Pode ser feito via oral ou também via retal. O óleo vegetal, que aí no caso é o azeite de oliva, tem o risco de lipase, né? Então, a gente faz doses maiores, mas a dose maior pode ter esse risco. E aí a desvantagem é que eles inibem ou reduzem a absorção das vitaminas lipossolúveis. Então, a vitamina A, D, E e K, eles acabam reduzindo essa absorção. Então, pode-se usar só que em poucas doses, poucas vezes, né? Não ficar tratamentos prolongados. Tá? Antigamente, na produção, na criação de equinos, era comum administrar óleo vegetal via oral nos cavalos para melhorar, né, a defecação deles e assim evitar as cólicas por obstrução. Então fazia preventivamente, mas hoje em dia eu acho que reduziu esse uso, eu acho que está até em desuso. Tem outras formas de melhorar, né,
a defecação do cavalo sem ser só com óleo mineral, por conta dessa desvantagem aí da absorção das vitaminas. Tem os formadores de massa ou colóides hidrófilos, que é usado mais em pequenos animais e em humanos também. Então, eles são indigeríveis, hidrófilas, aumenta o volume fecal, distendendo as fibras musculares do intestino, e aí aumenta a motilidade intestinal e o efeito laxante. Tá? Então, eles são fibras, formado de fibras, no caso do metamocil, que está o exemplo aí na imagem, são fibras fitoterápicas, então assim, é laranja, são várias fibras que tem, né? Tá? Então aí tem esse efeito laxante dessa forma. Osmóticos ou salinos. Eles vão ser lentamente absorvidos. Então, como é que eles agem? Atraindo a água para o lúmen. Aí tem o aumento do volume, distensão intestinal, aumento da motilidade e aumento da eliminação. O efeito é dose dependente e o efeito é no intestino delgado. Então, nós temos o sulfato de magnésio, que é o sal amargo, tá? Que pode ser usado em bovinos e ovinos. Tem que ter cuidado só com a dose, né, do sal. Tem os sais de sódio, glicerina e o que frequentemente usamos na clínica de pequenos é a lactulose, tá? Laxantes e estimulantes. Então, vai estimular a motilidade propulsiva. Ai, ai. O mais famoso e o que se usa desses fármacos é o bisacodyl. O mecanismo de ação dele ainda não é claro, mas sabe que ele aumenta o peristaltismo por estimulação direta dos plexos neurais intramurais e aumento do acúmulo de líquidos e íons no intestino grosso, tá? Então agora vamos falar dos fármacos hepatoprotetores. Olha, esses fármacos assim. Então, vamos lá. Eles são ditos hepatoprotetores, ou também são chamados de protetores hepáticos ou antitóxicos. E é bastante controverso esse uso, né, gente? Porque, assim, falar que eles são antitóxicos sugere que eles fazem uma ação de intoxicação que não é bem esse efeito deles. Então, assim, vocês já ouviram falar, não é que, por exemplo, se o animal se intoxicou com veneno, eu vou dar esse fármaco e aí o animal vai ficar bom, não vai, né? Porque eu tenho que ter o fármaco para extinguir a ação do tóxico, né? Do agente tóxico, e aí ele não vai. Então, é bem ruim esse nome, essa nomenclatura. Eu acho que teriam que tirar esse nome aí, antitóxico, desses fármacos, porque muitos tutores levam para casa, isso de pequenos, de grandes, de silvestre, de tudo, levam para casa achando assim, eu tenho que ter um desse, porque se ele se intoxicar, eu vou dar e ele vai curar, e não é assim, tá? Então, eles vão ser por tratamento ou prevenção da insuficiência hepática. Ele tem o efeito hepatotrópico, tá? Que é afinidade especial com o fígado, e ou lipotrópico, remoção de lipídios ou diminuição da deposição. A colina, tá? Que é o que tem nesses fármacos, ela é um agente lipotrópico. Então, ele pode promover a conversão da gordura hepática em fosfolipídios que contém colina. Tá? Então, ele pega a gordura do fígado, tá? Converte, né, em fosfolipídios, que aí vai para a corrente sanguínea e aí facilita a eliminação. Então, assim, eles evitam a esteatose hepática, tá? Que é a degeneração gordurosa.
A colina, ela é bem essencial para a síntese de fosfolipídios presentes nas membranas celulares, tá? Que são lipoproteicas. E aí as doses via orais. Já a metionina, ela é uma doadora do radical metila. Ela favorece a metilação de diferentes substâncias químicas, certo? Visando facilitar sua eliminação no organismo. Então, ela favorece essa eliminação dos agentes químicos, e aí medicamentos e agentes tóxicos, evitando a sobrecarga do fígado. Tá? Então, ela vai agir como um antinecrótico do fígado. Tá? Então, ela é um antinecrótico. Esses fármacos, eles, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo agora. O animal se intoxicou. E aí, eu sei qual é o agente intoxicante daquele animal. E eu sei qual é o seu antídoto. Eu aplico o antídoto vai cortar o efeito tóxico lá do agente. Aí eu posso fazer um hepatoprotetor, porque esse agente intoxicante pode já ter iniciado uma degradação ali do fígado. Então, quando eu aplico o hepatoprotetor, vai proteger. Então, não é só o uso do hepatoprotetor, e sim dos dois. Do antitóxico, do antídoto, mais o hepatoprotetor. Então, a gente vai ter não é lectina, gente, é lecitina e betaína, tá? Que também são agentes lipotrópicos que contêm colina, tá? Liberando por hidrólise. Tem a vitamina B12, que também é um lipotrópico, que favorece a síntese proteica hepática. Essa vitamina também está envolvida na formação de colina e na biotransformação de radicais metílicos lábeis. Tem a vitamina E e o selênio, também tem uma ação antioxidante, e aí por isso que esses medicamentos eles são considerados antinecróticos, tá? Daí, era isso que a gente tinha para falar hoje, certo? E aí nos vemos na próxima aula, que será ao vivo, e eu quero que vocês respondam esse exercício que eu passei para vocês no meio da aula aí. Me respondam até quinta, para a turma de quinta, e sexta para a turma de sexta. Como é que vocês vão? Vão me enviar pelo Moodle, tá? A tarefa pelo Moodle. Beleza? Então, obrigada, gente. E aí, até a próxima aula.